Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o que me traz à tribuna hoje para ocupar esse espaço, eu acho que é um dos temas mais, como é que eu posso falar? Acho que é um dos temas mais duros que eu tenho trabalhado nas últimas semanas, enfim, que é uma questão de qualidade de vida de crianças com diabetes. Nós fomos procurados, eu fui procurado por pais, a vereadora Estela foi procurada por pais também, e nós começamos a fazer esse movimento com eles para entender tudo aquilo que tá acontecendo e levar isso para a Secretaria da Saúde, e que vai deixar registrado que nós somos muito bem recebidos lá, né, vereadora Estela? Pela secretária e pelas outras componentes que estavam no dia lá. O que acontece? Elas têm até uma associação que eles estão mobilizando agora para tentar buscar essas situações com relação a diabetes tipo 1, que é DM1. E a maioria, ou quase todas essas pessoas atingidas nesse momento são crianças. Tem crianças de 10 meses, de 1 ano, 10 anos, 9 anos, enfim, e que sofrem, e muito, por causa da diabetes. Nós fizemos contato com esses pais, depois enviamos alguns questionamentos à Secretaria da Saúde para poder compreender um pouco mais aquilo que acontece, aquilo que passa no município. E a gente conseguiu algumas respostas, e algo que acontece, a gente não tem muitas vezes noção do que essas crianças passam no dia a dia, do que esses pais passam no dia a dia. E para a gente ter uma ideia simples, de um número simples, essas crianças sofrem aproximadamente 15 picadas por dia nos seus dedos, para fazer essa medição do diabetes. Então, vocês imaginem uma criança que, durante a madrugada, ela precisa ser picada para ter essa medição, porque a variação desse tipo de diabetes ele pode acontecer por questões psicológicas, por questões de brincar muito, né? Por situações tão corriqueiras nas vidas de algumas crianças, e essas crianças acabam sendo afetadas das mais variadas formas em virtude de ter essa doença, que pode levar à morte se não tem um controle específico com relação a isso, a alimentação, enfim, é uma série de situações que essas famílias passam em virtude de tudo isso. Tem alguns números que a gente fez questão de trazer aqui, da Organização Mundial da Saúde, que após 15 anos da doença, 2% dos pacientes estarão cegos, de 30% a 45% outros problemas de visão, e de 10% a 25% desenvolverão problema cardiovascular, entre outros problemas. Vocês imaginem como é que chega na vida adulta o rim de uma criança dessas, né? Com todo o medicamento, com tudo aquilo que essa carga que acaba recebendo durante todo esse período da vida. Então a gente levou isso até a secretaria, porque a luta desses pais e dessas crianças é para que essa qualidade de vida seja um pouco melhorada, evitando tanta necessidade de serem picadas durante o dia. E existem medicamentos, e tudo isso é reflexo da baixa qualidade de vida. Porque algumas famílias, o pai ou a mãe precisam parar de trabalhar para ter que cuidar da criança, porque as escolas não conseguem dar o retorno na questão da alimentação, porque não conseguem acompanhar a alimentação. A gente tem relatos de crianças que acabam almoçando em outro espaço diferente da turma, porque às vezes tem lá, vereadora Rose, tem cinema de tarde com pipoca doce, a refeição tem doce, ou a refeição falta doce, então as familiares não sabem como é que a criança está naquele momento e não conseguem fazer essa medição,
E aí alguns pais precisam parar de trabalhar porque eles precisam ir à escola constantemente para fazer a medição dessa doença nos seus filhos, e isso acaba acarretando diversos problemas em sequência, né? Sem falar na qualidade de vida ou na baixa qualidade de vida que essas famílias todas têm em virtude de tudo isso. Além das injeções diárias, né? As picadas nos dedos, as injeções diárias, tem relatos de pais que crianças e de pessoas que perdem, inclusive, né, a sensibilidade nos dedos, porque é tanta agressividade com relação a isso que eles não têm mais nem a digital, né? De tanta agressão que acaba sofrendo. Então é um tema muito pesado, essas picadas, e às vezes é muito mais, porque quando a criança recebe a picada para medir, ela recebe ou para aumentar ou para baixar a glicose, e ela precisa ser medida logo em seguida para ver se está dando resultado. Então, são várias situações que acontecem durante o dia, e existe um produto, um equipamento, que é o Libre, que eles apresentaram para a Secretaria da Saúde, que eles aí receberiam uma picada a cada 14 dias, que é a colocação desse equipamento no braço da criança, e que a medição hoje pode ser feita pelo celular. E as crianças, esse equipamento, ele envia para o celular dos pais como é que está a variação da criança, inclusive com prognóstico do que vai vir pela frente, porque ele tem, inclusive, uma situação de flechas, né, de estabilidade, de crescimento muito rápido, ou de baixa muito rápido. Então, esse equipamento, ele oferece essa tranquilidade, e eles precisariam fazer a troca a cada 14 dias. E não esses 15, 20, às vezes até mais, essas 15, 20 mais picadas diárias que essas crianças acabam recebendo, e isso acaba sendo até uma questão de saúde preventiva, porque vai evitar internação lá na frente, vai evitar óbito, vai evitar um monte de situações que acaba caindo aonde? No SUS. No SUS. Então, a possibilidade de adquirir o Libre traz... Nem falo muito na questão financeira aqui, mas falo na questão da qualidade de vida para essas crianças e para essas famílias, para evitar um monte de situações que elas passam diariamente, 24 horas por dia. Depois eu continuo o vereador Cadório, sua parte, depois a vereadora Estela. Vereador Felipe, sensibiliza o tema. Parabéns pelo senhor voltar a tocar nesse assunto da saúde. É lamentável, é triste conviver com crianças assim. Como o senhor disse, a família, a mãe, o pai, às vezes tem que ficar praticamente cuidando diretamente dessa criança. Diminui a qualidade de vida da criança e a projeção de vida longa, de longevidade, fica muito reduzida. Imagina, vamos trazer para a nossa vida pessoal, familiar, imagina um filho, um netinho, todos os dias, receber 15 picadas é extremamente doloroso para qualquer ser humano. Então, vamos juntos, sim. O senhor tomou a iniciativa de falar com a secretária, vamos juntos, sim, defender a aquisição ou a melhora no atendimento dessas crianças para minimizar o sofrimento delas e da família. Vereadora Estela, sua parte. Muito obrigado, vereador Felipe. Então, quando essas famílias nos procuraram, em primeiro lugar, elas nos deram um relato de como são as suas vidas antes e depois do Libre. E antes do Libre, elas nos mostraram, né, as tabelas, o quanto tinha que ser específico e milimétrico, todos os seus dias, tudo anotado, e como isso era cansativo, exaustivo, não só fisicamente, mas mentalmente, inclusive para as mães e para os pais dessas crianças, né? E como isso também está suscetível a erro. Afinal, pessoas humanas podem cometer erros. E a gente está falando aqui de mais de 100 crianças no nosso município que tomam todas essas quantidades de picadas no dedo todos os dias e que, como você disse, perdem a sensibilidade nos seus dedos. E a gente fala de crianças, fala de bebês. E
o Libre, ele é uma qualidade de vida e ele é não só para além de líder ao MDB. Para além das picadas, ele é também uma questão de uma qualidade para a questão da alimentação, para a questão de ver se a glicose ela pode estar subindo a partir do momento que mede, ver se a curva ela já está ascendente ou se a curva ela está neutra ou se a curva ela está descendo. Então, ele tem toda essa forma de medida, ele está ligado no celular da mãe e do pai. Então, se mediu na escola, o pai e a mãe recebe no trabalho, já consegue ficar mais tranquilo. Então, é algo que é um avanço da nossa medicina. Nos outros países, existem vários outros avanços. Aqui no Brasil, é algo dos mais avançados que a gente tem, mas, mesmo assim, é um avanço. Então, é algo que a gente precisa pensar que é importante para as crianças do nosso município, que é necessário e que é uma questão de saúde pública para essas crianças. Muito obrigado, vereador Felipe. Segue a declaração de líder, Felipe Germain. Obrigado, vereador Estela. Obrigado, vereador Gladys, pela cedência da declaração de líder da nossa bancada. E só para concluir, então nós fomos recebidos nessa semana pela secretária Daniele, pela diretora de Atenção à Saúde dos Portadores de Doenças Crônicas e Populações Vulneráveis, a Patrícia Farina, e a diretora de Assistência Farmacêutica, Mônica Menegatti, que foram extremamente sensíveis, e isso a gente tem que reconhecer aqui. Tiraram diversas dúvidas, estão buscando informação de cidades do país que cedem esses equipamentos a essas famílias, né, a essas crianças, a essa necessidade. O custo de aplicação em torno de R$300, então seriam R$600 por criança por mês, né? E eles vão buscar informações nessas cidades de como é feito esse repasse, do formato. Foi uma reunião muito franca com a secretária, com as assessoras e com as famílias, porque a secretária foi muito transparente em dizer que, obviamente, não tem previsão para o orçamento desse ano, mas que vai procurar formas de, para o ano que vem, tentar colocar no orçamento do município para 2024, para que a gente possa dar qualidade de vida, possa dar um pouco mais de vida, entre aspas, normal para essas crianças, porque é muito difícil. É muito triste tudo isso que acontece, e a gente precisa estar sensibilizado com essa situação, porque uma das reuniões, algumas crianças vieram aqui para acompanhar os pais, porque eles não tinham onde deixar, né, enfim. E a gente ouve relato, tem crianças que saem com um caderninho para a escola, ou saem com um caderninho anotando tudo aquilo que comem, aquilo que fazem, para os pais depois em casa medirem o que está acontecendo, se comeu demais, se comeu de menos, se fez atividade física demais, se chorou na escola, afeta, se não chorou na escola, afeta. Se estressou com algum colega, tem resultado no diabetes, enfim. Todos os fatores que acontecem no dia a dia dessas crianças afetam a situação dessa diabetes, que é a diabetes tipo 1, que é muito grave, muito delicada, e a gente precisa estar mobilizado para tentar auxiliar da melhor forma possível. Eu acredito que essa reunião foi muito produtiva. Estive lá junto com a assessoria da vereadora Estela para a gente poder tentar achar um denominador para auxiliar essas famílias. Quem é que pediu a parte? Vereadora Rosa e depois vereadora Gladys. Parabéns, vereador Felipe, pelo tema. Eu, como professora, né, da educação, esse é só mais uma das coisas que faz toda a diferença para as crianças, né, dentro de uma escola, por exemplo, né? A gente sabe, a escola é onde as crianças, além da sua casa, passam maior parte do tempo. Então, isso é muito importante, porque, como família, né, acho que os pais e as mães devem viver inseguros. Eu lembro que eu não dava doce para o meu filho até os 2 anos, porque eu achava que ele não precisava comer aqueles docinhos de escolinha, não porque ele tinha... E eu dizia, a escola não pode ficar dando docinho, não sei o que é escolinha, né? E eu não gostaria só por não querer. Então, imagina essas crianças que a gente sabe a gravidade de uma doença dessas. A questão das picadas também é muito maior do que se imagina, e é importante trazer esse debate para publicizar mesmo.
o trauma até que as crianças têm, às vezes, com uma coisa, por mais que pareça que se acostume desde a infância, né, não é bem assim. Essa coisa, assim, pode ser traumática, então parece, uma picada, 14 dias sem picada, é uma coisa menor perto de tantas coisas, mas não é. É bem fundamental, isso ajudaria muito na convivência das crianças, para as escolas, para as direções, que muitas vezes têm que ajudar e precisa colaborar com as famílias. Então, obrigada por nos esclarecer, a nós, vereadores e vereadoras, mas a comunidade, em modo geral, por um tema tão importante e, digo assim, que relativamente pouco debatido ainda, né? Então, era isso, meus parabéns. Obrigado, vereadora Rose. A senhora imagina que teve um dos pais que descobriram a diabetes da criança com 10 meses. Então, essa criança, né, vereadora Gladys, com 10 meses, sofre picada toda hora, porque ela não te mostra a reação, né? Com 10 anos, ela já, né, te sinaliza algumas coisas. Agora, com 10 meses, é impossível. Então, tu vive numa apreensão absurda, né? Absurda. E, vereadora Gladys, seu à parte. Peço uma parte, vereador. Vereador Felipe, bom, eu queria lhe parabenizar com certeza por esse assunto. Eu acho que é um assunto que a gente precisa tratar com bastante afinco mesmo. Eu lembro do meu marido, que ele tinha diabetes, o sofrimento que era uma pessoa adulta. Se vai viajar, se vai sair, tem que levar uma caixinha com todos os remédios, tem que ficar no refrigerador, tem que estar se picando toda hora. Então, agora, o senhor falando, pensando, e as crianças? O sofrimento é muito maior. A professora Rose falou, vereadora, as escolas precisam se preparar para isso. E é o debate que vai fazer com que a gente amadureça essa ideia de que não se serve doce em escola. Não é uma alimentação saudável, né? A gente sabe que todas as escolas têm a sobremesa, que tem um sagu, que tem um creme. Não se serve. Por quê? Porque precisa, sim, se respeitar o outro. Então, acho que é um assunto, nossa, de muita importância e que vai fazer a diferença na vida dessas crianças se for tratado com essa seriedade que o senhor está trazendo aí. Parabéns. Doutor Fantinel. Obrigado, vereador Rafael. O que o senhor trouxe hoje ali... desculpa, vereador Felipe. O que o senhor trouxe hoje é realmente muito importante. E eu vou dizer assim, eu tenho conhecimento desse equipamento, tá? Porque a minha mãe, além de todos os problemas que tem, também é diabética. E ela usa o Libre, tá? Esse aparelho custa R$500 e ele tem validade de 60 dias. Ou seja, a cada 60 dias tem que gastar R$500 para trocar ele, tá? E é a única forma que existe para ti não ficar picando a pessoa toda hora. Então, com esse aparelhinho ali, tu só encosta o aparelhinho no Libre, que ele fica preso no corpo da pessoa, e ele te dá a diabetes. Daí tu sabe se tu tem que ingerir doce ou se tu tem que ingerir salgado para te equilibrar a coisa. É muito importante. Se fosse possível conseguir isso aí através do governo, né? Seria uma maravilha, porque pouparia todas essas crianças aí dessas picadas. Parabéns aí pelo tema. Obrigado, vereador Fantinel. Até os pais apresentaram para a secretaria esse Libre, que a troca seria de 14 em 14 dias, que custa em torno de R$300. Claro, não, né, daqui a pouco o fornecimento para o município ele é diferente. Enfim, a secretária vai pesquisar sobre isso também. E eu já até comentei na reunião com a secretaria, eu não acho importante para esse assunto que venham emendas parlamentares. Tem que ser permanente, não é algo para agora, é algo para sempre. Então, uma emenda parlamentar te daria uma garantia de 6 meses. Mas as crianças precisam permanência, então tem que ser um programa do municipal para que tenha sequência. Então, quando foi falado na reunião em emenda parlamentar, eu já fui contra. Porque tem que ser algo permanente. Tem que ser algo permanente. Então, nós temos que buscar alternativa através do governo do estado, governo municipal, governo federal, para que venham recursos para que sejam atendidas permanentemente. Não adianta algo de 6 meses, 1 ano, porque a doença vai permanecer, essa doença não tem cura. Então, a gente só vai conseguir amenizar e dar um pouco de qualidade de vida para as crianças e para as famílias se nós tivermos um programa permanente. E aqui fica o elogio novamente a seriedade com que a reunião foi feita, com a secretária e com a Patrícia e a Mônica, que estavam acompanhando ela, na busca por uma solução
definitiva, entre aspas, porque a diabetes não tem definição. Obrigado, Felipe. Próximo vereador inscrito,